E aí, seus capitalistas malvadões, Gabriel Pelissaro na área. Bora para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de Bitcoin, de Brasil, que vai ser prejudicado por conta do imposto global, apoiando o imposto global. Que história é essa, Brasilzão? Que é isso? Vamos falar sobre isso também. Muita coisa bacana. Hoje eu queria fazer um vídeo mais descontraído, porque a gente está quase chegando no final de semana. Queria falar sobre isso aqui, ó. Cara e Coragem, nova novela da Globo, terá linguagem neutra. Queria fazer um vídeo zoando, mas tem tanta coisa pra gente falar aqui no canal, pessoal, que eu vou ter que deixar passar muita coisa batida aí, né? Imagina, agora a novela, não sei quem que assiste novela da Globo ainda, mas, né? Todo mundo desce o pau, mas a audiência é lá em cima, né? Agora os caras vão aqui, ó, fazer uma linguagem, né? Que é amplamente utilizada na internet. Eu nunca utilizei, nunca vi ninguém utilizando. Mas os caras vão aqui usar o gênero neutro, né? É feio, não existe ela ou ele. Você tem que falar ele, não é ela nem ele, porque não existe ela e ele, né? É ele, é neutro. Então isso aqui vai ser muito engraçado, pessoal. Isso aqui vai ser muito engraçado. A nova novela da Globo aqui, das 19 horas, que vai estrear em maio de 2022, beleza? Só queria aqui realmente deixar explícito aqui o quanto eu estou desanimado com o futuro do mundo. Mas vamos que vamos, pessoal. A única coisa que me anima é o Bitcoin. Então já vai deixando o like, porque isso também me anima. Deixa seu like, se inscreve no canal e bora falar do Bitcoin e das criptomoedas aqui, né? Ai, meu Deus, é pra rir pra não chorar, cara. Bitcoin, vamos olhar do passado para o futuro, né? Então aqui estou com o gráfico do Bitcoin contra o dólar. Bitcoin que vem ganhando força aí, né? Nós já comentamos aqui no canal sobre a minha expectativa aí da questão dos ciclos e tal, que mantidas as condições macro, né? Se o macro que está ruim não se deteriorar, a gente pode ver Bitcoin passando dos 100 mil dólares tranquilamente ainda neste ano que se encaminha para o fim, né? Então, se nós observarmos aqui março deste ano, maio, o Bitcoin, pessoal, aqui eu até coloquei nessas linhas amarelas, ele tinha uma forte resistência, onde o Bitcoin, ó, batia a cabeça aqui e não conseguia passar dessa faixa aqui dos 58 mil dólares, 58.200 dólares. E eu coloquei então, ó, como você pode observar aqui, uma linha amarela nessa região onde era uma importante resistência, tá? Uma segunda resistência eu coloquei nessa região dos 60 mil dólares. Por quê? Porque é principalmente uma questão psicológica, né? Quando o número fica arredondado e tal, a galera tende a não comprar nos 60, né? Então ali geralmente tem uma região de resistência, uma região de briga muito maior para os touros, né, ganharem força e vencerem os ursos, né, que são os caras que estão querendo que o mercado caia, estão vendidos, né? Então, repare quanto aqui o Bitcoin bateu cabeça nessas linhas amarelas que eu tracei ali, certo? Agora nós vamos observar o que está acontecendo neste momento, ao vivo aqui, né? Então, pessoal, neste momento, o que o Bitcoin está fazendo? Ele está justamente rompendo essa região da linha amarela que ele bateu muita cabeça, tá? Inclusive bateu cabeça agora, né? Nos últimos dias. E ele conseguiu romper essa região aqui dos 58.600, 58.200 e tudo mais. Chegou a buscar os 58, quer dizer, os 50... Ele conseguiu romper essa região aqui dos 57.826 e agora está aqui nos 58.200, certo? E chegou aqui a alcançar os 58.600. Beleza, tô ficando cegueta já, pessoal. Então aqui, vamos esperar agora o quê? Uma confirmação, tá? Vamos ver se no final, hoje dia 14, né? Quinta-feira, então a gente tem que esperar o fechamento desse dia, tá? Se a gente colocar aqui, eu tô no gráfico de 4 horas para ficar melhor de visualizar isso aqui, né? Mas nós temos que esperar hoje o fechamento da barra diária para ver o que vai acontecer, se o preço vai conseguir se manter aqui
em alta ou ele vai recuar, né? Ou os ursos vão ter mais força e vão jogar o preço para baixo dessa linha amarela. Então é isso que eu vou aguardar nesse momento para ficar aí mais otimista ainda do que eu já estou, né? Se o preço do Bitcoin não respeitar essa região aqui, ele pode vir buscar aqui regiões como dos 53.900 e também vir buscar esse fundo, né, agora aqui que se formou. Aqui nós tínhamos essa cunha, né, que foi superada, e essa linha aqui pode, né, se tornar uma região de suporte, né, uma região de suporte. Então o preço do Bitcoin, se ele começar a bater muita cabeça aqui, ele pode vir buscar aqui nessa região dos 53 ou até mesmo aqui na região dos 50, né, para retomar as altas. Se vier uma correção, eu vejo como uma oportunidade. Estou fazendo compras parciais nesta região aqui. Beleza? Usando aqui a News Crypto, que é os nossos parceiros, os nossos patrocinadores desse vídeo. Obrigado, News Crypto, por apoiar o nosso canal e permitir com que a gente leve conhecimento gratuito aqui no YouTube. Se a gente observar aqui as criptos, né, nesse indicador aqui dos mercados, as altcoins estão ganhando força aqui, um pouquinho de força, né? O Bitcoin agora eu vejo que é a melhor moeda para se estar exposto por questão da dominância, né? Mas as altcoins estão ganhando força aqui por conta dessa lateralização do Bitcoin, tá? E se nós observarmos o Moonline, que é para a galera aí conseguir ter noção dos principais suportes e resistências, nós temos aqui um suporte bastante importante para o preço nos 50 mil, como eu falei para vocês, e nós temos também uma resistência grande aqui nos 59.500. Eu arredondaria isso aqui para os 60 mil dólares, tá? Talvez o preço dê uma apanhada para passar ali, beleza? Mas, falando de preço é isso, agora quero falar de fundamentos, de tretas aqui no nosso canalzinho, né, pessoal? Brasil vai aderir a imposto global com alvo na digitalização da economia e Bitcoin pode ser o próximo alvo, né? Então vamos ver o que os queridos parasitas estatais estão aprontando aqui com a nossa vida, né? Ai, ai. A delegação brasileira presente na última reunião do quadro inclusivo do G20 da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ocorrida no dia 8 aqui de outubro, né? Nós estamos em outubro? Isso, 8 de outubro aqui, confirmou que a nação irá aderir ao imposto global que tem como alvo, inicialmente, as Big Techs, né? As Big Techs. A proposta aprovada na reunião contém os princípios gerais dessa nova tributação e o compromisso do estabelecimento de um imposto corporativo mínimo global. O primeiro do tipo da humanidade, da história da humanidade. A ideia aqui, então, pessoal, ó, o primeiro pilar prevê a realocação de parcela do lucro pertencente a empresas multinacionais com um faturamento superior a 20 bilhões de euros e lucratividade acima de 10%. A parcela de lucros excedente a 10% das multinacionais será realocada para tributação nos países de mercado. Então, vamos resumir aqui essa matéria, né? A gente já falou aqui no canal sobre o imposto mínimo global, vou dar uma compilada aqui por cima para não ficar repetitivo esse assunto, né? Mas o que me espanta aqui é que o Brasil topa participar de uma patifaria dessa, sendo que o Brasil vai ser um dos prejudicados, né? Por conta disso. Por quê? A alíquota que os caras têm ideia ali é de 15%, certo? Então tem países, acho que é a Islândia lá, que é 12%. Tem países que a tributação é menor, né? Do que 15%. Os caras queriam uma tributação de pelo menos 25%. Chegaram num consenso de 15%, mas, cara, a gente tá falando de Estado, meu amigo. Estamos falando de Estado. Então, não se assuste, né? Se aí daqui a alguns anos essa alíquota subir. Por quê? Porque cada vez mais os estados precisam de mais dinheiro. Por quê? Porque eles cada vez mais gastam mais e são ineficientes, né? São ineficientes. Então, a grande treta desse imposto global para os países emergentes como o Brasil, né? Por isso que eu acho que é um tiro no pé do Brasil participar dessa patifaria, mas enfim,
é que é o seguinte, a grande isca que os países emergentes tinham antes desse imposto mínimo global é que eles poderiam barganhar ali a questão do imposto para atrair empresas para o país, né? Então, alguns países, né, conhecidos como paraísos fiscais, se utilizavam dessa artimanha para quê? Para atrair investidores, para atrair capital para o país deles. Tem países que são inteligentes, não são burros igual o Brasil, que querem afastar o capital, né? Tem alguns países que querem ser mais atrativos para atrair investidores para lá, para que abram-se empresas, gerem emprego, atraiam riquezas, né? E que o país cresça, prospere e que a população cada vez tenha mais prosperidade também por conta desses novos investidores. Agora, quando você coloca um imposto mínimo global, isso não é tão mais atrativo, né? Por quê? Porque agora você não consegue mais ter aquela barganha para atrair as empresas lá para o seu país. Então, isso é um grande problema, na minha visão, para países como o Brasil, países emergentes, países pobres, né? Então, eu sou totalmente contra essa questão aqui do imposto global e do imposto local. Eu acho que o imposto é roubo, né? Deixa as empresas mais ineficientes e acaba atrapalhando os empreendedores, né? Então, não me assusta de ver os investidores optando por não vir para o Brasil, por ficarem mesmo nos seus países de primeiro mundo, né? E cada vez mais eu acredito que o Brasil vai ficando menos atrativo, né? Para as empresas se instalarem por aqui, e isso acredito que piora porque tira aquela possibilidade de barganha, né? Que a empresa poderia ter. Muito bem, então, enquanto os nobríssimos parasitas estatais ficam botando mais imposto no nosso rabo aí, bom, propostas para aumentar imposto, a gente já viu aqui o Paulão Guedes, que era um suposto liberal, de liberal não tem nada, né? Só se ele gosta de liberar outras coisas, mas de liberal na economia ali, nada, né? O Paulo Guedes, né, a gente viu ali subindo, né, a questão ali de impostos relacionados a dividendos. Então, poxa, mais imposto pro brasileiro? O cara brasileiro já tem imposto demais. Já tem imposto demais. E retorno de menos. Isso todo mundo tá cansado de ouvir e de saber. Por quê? Porque é só você andar aí nas ruas que você vai ver a realidade do Brasil, né? Então é um país que o imposto não retorna com tanta eficiência, né? E aí o Paulo Guedes aumentando lá imposto sobre dividendos, querendo taxar CPMF, volta da CPMF e tudo mais. E agora, né, tem mais essa aí. Então, ao invés do Brasil trabalhar para ir contra essa política de aumento de impostos, né, e ir naquela promessa do governo Bolsonaro de reduzir o Estado e a máquina que é um parasita aqui no seu pescoço, os caras, ao invés de focarem em melhorar a vida das pessoas, né, ao invés de focar em melhorar aqui o cenário para os investidores, não, eles estão lá pensando em aumentar imposto, em ferrar a vida das pessoas, e o risco Brasil tem alta de 24%. Então, enquanto eles deveriam estar fazendo o trabalho deles, não, eles estão pensando em ferrar a vida das pessoas, porque eles têm uma visão keynesiana de mercado, onde o Estado tem que cuidar de tudo, e isso é uma baboseira, né? Quanto mais centralizado, pior. Quando a gente fala de Estado, mais ineficiente e mais gorda vai ser a máquina pública, né? Então, enquanto os caras poderiam estar cuidando para deixar o Brasil mais atrativo, não. Eles estão fazendo o que o Estado faz, complicando a vida das pessoas e do empreendedor. Então, olha só, Risco Brasil tem alta de 24% no ano e reforça a piora do cenário para investidores. Então, tá cada vez menos atrativo se investir aqui no Brasil, né? E perspectiva de abaixar imposto e tudo mais é praticamente zero agora, né? Então, índice de incerteza, os índices de incerteza, presta atenção, aumentaram mais de 15 pontos em um mês e voltaram ao pior momento ali da pandemia, né? Então, já passou a pandemia, mas o Brasil ainda está aqui com esse problema do Risco Brasil por conta do cenário político, tributário,
A gente não sabe o que vai acontecer em 2022 ali, né? Vai que entra um esquerdista ainda mais maluco do que o atual governo, né? Vai que o Nove Dedos volta, pelo amor de Deus. Aí é fazer as malas e vazar daqui enquanto é tempo, né, pessoal? Então é complicado isso aí. Aqui eu postei lá no Instagram, no meu Instagram, né, que a piada já vem pronto, comentando essa notícia aqui, que eu nem ia fazer vídeo hoje, tô gravando uns treinamentos, tô gravando o Arca e tô gravando as aulas do clube também, então tá uma correria. Tem aqui a Trend, tem outro serviço também fazendo, então tá bastante correria, mas eu não poderia deixar de comentar isso aqui, né, pessoal? Porque esses cenários vão acabar culminando para fortalecer o Bitcoin, né? E a gente já vai finalizar aqui o raciocínio. Então, olha só. Então, ao mesmo tempo que o risco Brasil aumenta, FMI, Fundo Monetário Internacional, diz que criptomoedas são um risco à estabilidade financeira global. O Fundo Monetário Internacional, no seu último relatório do mês de outubro, classificou as criptomoedas como um risco para a estabilidade financeira global. Cara, será que as criptomoedas que são um risco ou são os próprios parasitas estatais malucos, alucinados, sem entender da realidade como o mundo funciona, né? Que aqui, ó, estão gastando cada vez mais, arrecadando cada vez menos e estrangulando mais as pessoas. Então, olha só, Câmara aprova aumento do teto da dívida dos Estados Unidos para evitar calote. Aqui no canal a gente falava alguns vídeos atrás sobre o risco de shutdown, junto com aquela questão da Evergrande. Meu Deus, inclusive eu tenho que falar mais sobre algumas empresas lá na China que estão bem complicadas, né? Quero ver se eu solto mais vídeos aqui no canal. Tenho que soltar 3 vídeos aqui no canal para conseguir acompanhar tanta treta no mundo, né? Mas ainda tem mais bombas lá na China, tá? Mas aqui, ó, então o risco de shutdown no curto prazo, né, que é o governo, o Estado americano paralisar suas atividades por falta de recursos, porque gastam mais do que arrecadam, né? Imagina. Agora, então, o que eles fizeram? Então, eles aumentaram o teto de gastos e agora o limite chega a 28,9 trilhões de dólares há 6 dias, né? Dos Estados Unidos ficarem impedidos de pedir dinheiro pela primeira vez na história. Então, hoje, né, nós temos aqui os Estados Unidos como a maior potência do mundo, mas os caras estão aqui beirando para dar um calote, né, pessoal? Os caras estão com seríssimos problemas fiscais, né? Então, aqui, ó, a Câmara, né, aprovou, então, um acordo para subir temporariamente o teto das dívidas e assim evitar um default, né? Ou seja, aqui, vamos falar a linguagem bem clara, um calote, né? Que provocaria uma recessão e agitação nos mercados globais. Então imagina os Estados Unidos com calote. Então os caras tiveram aqui que passar esse aumento do teto de gastos, né? Do teto da dívida americana para evitar esse calote. Então, o avanço que parecia dissipar a crise pelo menos até meados de dezembro, ou seja, o problema está resolvido só até dezembro. Os caras estão com a toba na mão. Tem que rir para não chorar, meu. E a galera otimista ainda. Ave Maria, é muita treta no macro, pessoal, é muito arriscado, tá cada vez mais arriscado se investir. Mas para você ganhar da inflação, você tem que correr cada vez mais risco. Tá complicado. Haja coração, como diria o Galvão, né? O avanço, que parece dissipar a crise pelo menos até meados de dezembro, ao adicionar 480 bilhões de dólares ao limite de endividamento, ocorre 6 dias antes de o país não poder mais pedir dinheiro ou pegar empréstimos pela primeira vez em sua história. E aí o limite, então, que eu falei, 28,9 trilhões agora, e só segura até dezembro, né? Então, será que é o Bitcoin que está colocando em risco a saúde financeira global? Ou é os estados ineficientes gastando mais do que deveriam, se endividando, tendo moedas sem lastro e tudo mais, né? Então, só para refletir. E aqui, para finalizar o vídeo, o endividamento dos países que só cresce, né, pessoal? Não é exclusividade dos Estados Unidos ter a sua dívida crescente. A China está com um grande problema, aqui Japão, nós temos o Brasil também com endividamento muito grande. E é isso, é o mundo todo aqui com seríssimos problemas, o macro bastante deteriorado e você tem que estar de olho. E com o risco do dólar, com o risco do real, com as pessoas, com os estados perdendo credibilidade, eu acredito que as pessoas vão migrar para uma moeda chamada
Bitcoin, porque ela é descentralizada e ela foi criada justamente para te proteger dessas cagadas aí. Então vamos ficar de olho no Bitcoin. Claro, ele vai oscilar de acordo com os mercados macros. Se o mercado tiver uma grande recessão, acredito que ele vai corrigir junto, mas o mercado já está de olho no Bitcoin. Inclusive, eu vi uma notícia de que investidores estavam saindo do ouro para ir para o Bitcoin, né? Então, é de ficar de olho nessa questão aí do Bitcoin. É claro que vão tentar taxar com essa questão de imposto global, é claro que vão tentar criminalizar, vão falar agora que nós temos que preservar o mundo, né, e tudo mais, mas eu tenho grandes esperanças aí com relação ao Bitcoin, mas é claro, sempre investindo de maneira antifrágil, né, buscando nos proteger aí das oscilações de mercado, que na minha visão, correções são grandes oportunidades, então sempre bacana ter uma carteira antifrágil para você conseguir, né, ganhar na alta e também se proteger na baixa para conseguir aproveitar essas promoções do mercado. Eu vejo muito risco no cenário macro, mas a gente segue firme aí, tocando o nosso bondinho. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, nos vemos na próxima. Tchau, tchau!